professor Andreoli é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente da rede Falcom de comunicação. Por favor, Andreoli, a palavra é sua. Muito obrigado, Lilian. Obrigado, Cléudia, também pelo convite. Daliana, mais uma vez, cumprimento. É um prazer conversar com você de novo. Eu já tive o prazer de gravar com a Daliana para o meu podcast. Quando eu fiz o 100º episódio, ela aceitou ser a nossa convidada. Então, foi ali uma honra para a gente poder recebê-la. Aqui, na minha fala, eu preparei uma apresentação homenageando realmente o pensamento cassudiano, por uma frase que sempre me impactou, do seu raciocínio, que eu quero chegar nela para vocês também, Aqui a gente vai refletir sobre folclore e a máquina, folclore e a maquinaria, Câmara Cascudo, tecnologia e imaginação popular, 40 anos depois. Vocês vão entender de onde que vem essa citação que está no dicionário do folclore brasileiro daqui a 2 slides, mas antes vou contextualizar aqui para a gente chegar, eu pesquiso folclore desde a minha iniciação científica. Hoje sou professor aqui na universidade, sou do PPG-Com da UERJ, introduzindo os estudos de folcomunicação aqui, onde antes não se trabalhava com esse tema, e atualmente presidente da rede Falcom, que faz essa interface entre comunicação, mídia e folclore, e os estudos de folclore. Então, quem quiser conhecer mais e entrar pelo aspecto de pesquisa, esteja muito convidado a conhecer o que a gente anda fazendo. E, nesse sentido, vamos me acompanhar nesse raciocínio aqui. Olha só. 1986, em julho, mais especificamente, uma múmia ainda assombrava o Titanic. Essa imagem aqui é uma arte, uma montagem feita por uma revista quando vai anunciar essa matéria de onde eu tiro essa informação. E nesse mês, o Bob Ballard, que é o oceanógrafo, que encontra os vestígios, os rastros os destroços do Titanic, ele recebe uma carta de uma moradora do Arizona, nos Estados Unidos, e ele publica essa carta, e a resposta dele a ela. Nessa carta é um bilhete, basicamente, que dizia, olha, Bob, dizem que havia uma múmia no navio, e a maldição do faraó que teria causado o naufrágio. O que você acha disso? E isso é interessante porque há muito tempo essa história, essa narrativa de que uma múmia amaldiçoada teria sido a responsável pela queda do navio, acompanha a tragédia do Titanic. E a gente começa a discutir esse elemento, justamente porque dentro dessa grande máquina da tecnologia, que era o Titanic, esse grande baluarte da técnica humana, nós tínhamos ali um elemento do fantástico, um elemento do sobrenatural que ainda naquele tempo continuava a alimentar o imaginário humano. Interessante, Da onde que viria essa resposta? O que é esse dizem que está ali sendo movimentado? A pergunta chega 74 anos depois da tragédia do Titanic, no mesmo mês que Câmara Cascudo faleceu. E isso nos leva a essa citação justamente que eu disse para vocês, que vem do dicionário, que sempre me impactou bastante, que é que o verbete justamente que define folclore, que eu acho ele ainda hoje muito contemporâneo, e que se a gente levasse esse verbete em consideração, muito dos problemas sobre o mau uso de folclore, muitas das questões de má interpretação sobre o uso ou não de folclore que a gente encontra hoje em dia, estariam muito mais facilmente resolvíveis. Então, o Cascudo diz o seguinte: o conteúdo do folclore ultrapassa o enunciado de 22 de agosto de 46, quando William John Thoms criou o vocábulo. Nenhuma disciplina de investigação humana imobilizou-se nos limites impostos quando do seu nascimento. E agora é sim,
qualquer objeto que projete interesse humano, além da sua finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. Desde que o laboratório químico, o transatlântico, o avião atômico, o parque industrial determinem projeção cultural no plano popular, acima do seu programa específico de produção e destinos normais, estão incluídos no folclore. Eu sempre achei isso muito provocador, porque as pessoas têm a tendência de achar que o folk está necessariamente ligado a objetos da antiguidade, né? Ou minimamente ligados em oposição direta ao tecnológico, né? Então, isso impede, inclusive, que você veja o folclórico popular em elementos, por exemplo, da internet ou do virtual. Então, isso me leva a fazer a pergunta: eu consigo efetivamente encontrar esses elementos folclóricos que o Cascudo usa de provocação aqui, né? Eu consigo separar, enquanto um exercício de levantamento, o que há de folclórico, de práticas folclóricas derivadas em laboratórios, em transatlânticos, na bomba atômica, né? Já que avião atômico é uma expressão, provavelmente, né? E de um parque industrial. Então, esse foi o tema, em homenagem a Cascudo, que eu trouxe aqui para a gente discutir, né? E vejam que a minha bibliografia hoje aqui ela vai ser muito mais internacional, mas Cascudo me autoriza a fazer isso, porque a sequência do verbete dele é uma citação internacional, porque ele vai trazer o B.A. Bodkin, né, que é o autor desse livro aqui embaixo, ó, A Treasury of Railroad Folklore. É o tesouro, né, a treasury, não é tesouro exatamente, né, mas é como se fosse um compilado do folclore da rodovia, onde você vai ter ali histórias, contos, tradições, baladas, canções do ferroviário, né, do trabalhador das ferrovias norte-americanas. Então vejam como todos esses elementos estão ligados ao folclore. Aqui a gente tem gente de muitas tradições, né? Então talvez as pessoas não tenham esse entendimento dos folclóricos, mas é importante desnaturalizar a ideia de que folclore é só sinônimo de mitos e lendas. Folk é saber, lore, conhecimento, né? Então é o saber do povo de uma sua maneira ampla. Então mitos e lendas sim, mas também práticas de cura, contos, superstições, tudo aquilo que vai ser um conhecimento popular que passa ao largo do saber institucional, certo? Então, vejam aqui a continuação da citação do Cascudo, né? Os contos populares e canções industriais são evidências suficientes que a maquinaria não destrói o folclore, diz Botkin. Não apenas contos e cantos, mas a maquinaria faz nascer hábitos, costumes, gestos, superstições, alimentação, indumentária, sátiras, lirismo, assimilados nos grupos sociais participantes. Onde estiver um homem, aí vai viver uma fonte de criação e divulgação folclórica. O folclore estuda a solução popular da vida em sociedade. Essa é uma lógica final da frase que muitas vezes, quando as pessoas citam esse verbete, esquecem, mas é muito importante, especialmente para a comunicação. Uma solução popular na vida da sociedade. Folclore é uma estratégia, né? Folclore é um modo de pensar, uma estratégia popular para estar no mundo, certo? Então é isso que vai configurar este modo de estar no mundo peculiar às classes populares. Vamos lá. Então, começamos esses levantamentos para entender, então, que o objeto não é popular por essência. Não existe nada que você olhe e fale assim, tá, a essência disso é folk. Não, ele é folk por relação. Então, na relação entre este objeto e esta comunidade, né, que depreende, então, manifestações, crenças, práticas em volta deste objeto, ele se torna, então, folk. Conseguimos compreender isso? A partir daqui, então, a gente levanta os exemplos que eu consegui trazer para vocês. Esse aqui vem desse livro aqui, ó, que é o Arts in the Earnest,
Nos Estados Unidos, o pessoal tem um termo, né, que não é exatamente folklore, é folk life, né, é vida folk, vida vernacular, né? Então lá eles fazem muito esses estudos sobre o cotidiano folk, né? Então lá eu encontrei muito mais do que aqui, né, exemplos fáceis de levantar a nível bibliográfico, mas eu, ao longo da vida, já ouvi muito desses casos aqui. Então, eu queria falar esses exemplos e convidar vocês que são do Brasil inteiro a pensar em exemplos assim que vocês já escutaram também, porque eu tenho certeza que vocês já escutaram. Então, aqui, exemplos do parque industrial, folclore no parque industrial. Ferramentas inexistentes para iniciar novatos. Então, uma das coletas, por exemplo, foi que quando se chega na fábrica, os funcionários mais antigos pedem para os funcionários novatos pegarem ferramentas que não existem. Então, pega lá a chave inglesa para canhoto. Isso não existe, né? Pega lá o desparafusador de não sei o quê. Não existe também. E eles falam isso e esperam o novato ir lá buscar, e o novato vai, na maior boa vontade, e depois volta com a cara de tonto, né, porque não encontrou. E aí todo mundo dá risada. Isso é só uma piadinha? Parece uma piadinha, mas isso é uma prática social popular que não é institucionalizada e que se passa, né, junto a um grupo social. Que grupo é esse? O grupo de trabalhadores. Então vejam como isso é parte do folclore, né? Folclore dos trabalhadores. Isso a gente consegue pensar em vários níveis de empresa, né? No jornal tinha isso, né? Então mandou o cara lá e trazer a outra coisa, né? Tarefa tecnicamente impossível. Vai lá e traz para mim a prensa. Impossível trazer a prensa, porque a prensa ela é enorme. A mesma coisa foi coletada aqui no exemplo, né? Traz para mim a máquina de cardagem, que é a que faz a tecelagem do algodão, né? É impossível mover aquilo porque ela é gigante. Aí o novato, operário, vai lá e fala: como é que eu trago, como é que eu levanto aqui a máquina de cardagem? Não tem como, mas aí você testa, então, o seu conhecimento técnico e a sua disposição. Então, todos esses elementos ligados ali a um processo também iniciático, certo? Outro exemplo dessa série aqui de estudos, né, também estadunidenses, que é o Working Americans, né, Contemporary Approaches to Occupational Folk Life. E lá eles levantam uma série de exemplos, né, que estão ligados a esses 3 elementos que eu separei em tópicos ali embaixo, que é segurança, pertencimento e identidade. Segurança como? Por exemplo, trabalhador de ferrovia que vai contar histórias, né, como se fossem contos de aviso. Não faz isso porque eu conheço um cara que colocou o braço para fora e quando ele colocou o braço para fora, passou não sei o que e arrancou o braço dele. Ou que quando ele colocou o pé ali, arrancou o pé. Isso aconteceu de verdade? Provavelmente não aconteceu, mas são histórias que são repetidas anonimamente, né, a nível de alerta de segurança. Então, esses alertas vão servir, às vezes, muito mais do que uma própria transmissão de segurança de trabalho. Mesma coisa, questão de pertencimento, né? Essas brincadeiras que testam o novato, né? Fazem parte ali de pertencimento. E identidade, né? Então, é quando você vai trabalhar, por exemplo, com apelido, gestos que vão identificar ali quem pertence a cada grupo, né? Uma linguagem, tudo isso faz ali, cada profissão desenvolve um currículo informal. Entre colegas circulam histórias de acidentes, trotes de iniciação, apelidos, gestos, piadas, macetes técnicos, memórias dos velhos tempos. Essas formas expressivas ensinam como trabalhar, como sobreviver, como ser reconhecido pelo grupo. Tudo isso, um saber, mais uma vez, não institucionalizado, um saber folclórico. Transatlântico, né?
Vamos para o outro elemento que o Cascudo usa a nível de exemplo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar. O transatlântico, então, gente. No caso do transatlântico, né, mantém-se esse nível de exemplo, né, a questão do ritual, mas é um ritual ainda de iniciação muito específico, né? E um levantamento, né, que eu encontrei mostra que há mais de 400 anos que você tem entre os marinheiros o chamado Tribunal de Netuno, que é quando você passa do Equador, da linha do Equador, né, que você faz uma espécie de performance ritualística. Deixa eu até mostrar uma foto aqui para vocês verem como é quase que carnavalesca, né? Então, há toda uma teatralização em que os marinheiros mais velhos se fantasiam, né? Eles se fantasiam assumindo, inclusive, personas ali de Netuno, da esposa de Netuno, né, que é uma ninfa, ou de policiais marinhos, sereias, outros seres, e nesse julgamento de Netuno, eles vão fazer com que os girinos, né, que são como ficam sendo chamados ali os novatos marinheiros, passem por rituais de iniciação, como se fossem trotes, para que eles possam ser integrados efetivamente à tripulação. E isso, inclusive, foi registrado pelo Charles Darwin, quando ele foi fazer o seu percurso no Beagle, né? Ele passou por um ritual de Netuno, um julgamento de Netuno. Então, ele teve a barba raspada, ele teve que passar por tudo isso, porque é da tradição. E aí, o que é interessante, né? É que dentro toda essa performance, né, que é carnavalizada, que é uma brincadeira integrativa, isso também tem um aspecto depois que se torna mercantilizável, né? Porque com o aumento de cruzeiros, e você compra pacote de viagem, e aí você tem o quê? Isso se tornando parte das atrações para os turistas. Então, algo que era puramente um ritual entre os marinheiros passa a ser publicizado para que os turistas passam a assistir também, né, como esses marinheiros são iniciados no ritual do julgamento de Netuno. Então, vejam como, né, temos também aí dentro do aspecto do folk, né, esse aspecto do mercado que acaba dialogando sempre, né, e atravessando sempre de uma maneira ou de outra. E vale um parênteses aqui também, trotes da universidade, por exemplo, sempre foi um tema de estudo muito interessante, né, especialmente no âmbito da folk comunicação. Então, os trotes são ritualísticos, são comunicacionais e são tradicionais, né? Então, é um campo muito valioso de investigação. E aqui chegamos, enfim, na história da múmia, né? Por que eu comecei falando de múmia? Porque, e aqui são os entrecruzamentos muito curiosos, né? O Titanic, ele afunda em 1912. E tivemos sobreviventes, certo? Quando nós temos sobreviventes, né, os depoimentos que vão chegando falam sobre que a bordo do Titanic nós tínhamos um jornalista muito famoso na época, um jornalista britânico, investigativo, né, e conhecido por escrever casos insólitos, que era o William Stead. E o William Stead, ele estava contando, né, ele contava para todo mundo no jantar durante a viagem que ele estava, que ele tinha apurado, né, ele conhecia a história de uma múmia do Museu Britânico chamada de a múmia do azar, né, a Unlucky Mummy, a múmia da má sorte, na verdade, né, que é a múmia que todo mundo que esteve envolvido com essa múmia acabou sofrendo algum acidente ou falecendo. Então ele dizia que sempre que alguém falava dessa múmia, acabava morrendo. E aí, pouco depois, o navio naufragou, o William Stead morreu e
muita gente morreu, né? Então, quando os sobreviventes contaram a história do William Stead falando da múmia, né, isso ficou tão impactante que os jornais começaram a falar dessa história e as pessoas começaram a ventilar que, na verdade, a múmia estava dentro do Titanic. Então, aí você já tem um desdobramento da oralidade, né, em que você tem o boato, né, ganhando ares também dessa narrativa oral. Então, aí, quem conta um conto aumenta um ponto, né, a oralidade vai ganhando forma e, de repente, virou essa história que durou mais de 100 anos, né, que ainda hoje tem gente que acredita, provavelmente, que o Titanic estava carregando a múmia, e essa múmia, essa Unlucky Mummy, né, foi talvez a responsável, né, graças à maldição do faraó, por ter movimentado ali o seu desastre. Veja, então, que a gente está, mais uma vez, na sua máquina, né, nos seus aspectos técnicos máximos, né? Passamos ali da indústria, passamos pelo transatlântico, vamos para o laboratório agora, né? Aqui é uma matéria do The Scientist, que ele levanta 3 exemplos de laboratórios, que no exemplo 1, nós temos um programa de computador, né, que é o Diva, que ele é muito temperamental, né? Então, os pesquisadores falam que quando o Diva começa a dar falha, eles passam a falar com gentileza com o sistema e orientam os mais novos a falar assim também com ele, né? Então, fala gentilmente, pede por favor, e dá descanso, embora reconheçam que não tem justificativa técnica. Então, eles vão personificando o equipamento. Então, aí você vai dando uma forma, como se fosse uma entificação, né, daquilo. Nós temos também a colocação de talismãs nos instrumentos, como, por exemplo, em Minnesota, que patos de borracha e papagaios de pelúcia e outros amuletos são colocados nos computadores para mantê-los felizes. E que quando um patinho derreteu, o computador estragou. Então as pessoas começaram a reforçar ainda mais a ideia de que tem que ter o amuleto mesmo, que senão as coisas vão dar completamente errado. Regra supersticiosa, né? Isso é muito comum, né? Que no laboratório no Texas, você não prepara mais do que 2 pipetas, porque senão dizem que a superstição é que você prepara 2 ao mesmo tempo, o dia vai dar inteiro errado, então é melhor fazer só uma. Muito provavelmente isso é para o trabalho render pouco, né, ao longo do dia, então também tem isso. Mas o mais interessante que eu achei dessas matérias é esse termo que eu não conhecia, né, que é o Ayuda Puja, que é um ritual que é indiano. Então, as ferramentas, né, que é um ritual indiano que é feito anualmente para agradecer os objetos, as ferramentas. Então, os artífices agradecem aos seus martelos, né? Os escritores agradecem as suas canetas, os estudantes os seus livros. E, claro, os técnicos de computador, os cientistas, os seus computadores. Então, eles vão lá e fazem purificações, eles enfeitam, né, colocam flores nos objetos, então, e fazem ali uma cerimônia, né, para estes objetos. E uma cerimônia que integra também outras pessoas, né, recém-chegados ali, estrangeiros, numa grande celebração coletiva. Vamos, então, para o último exemplo, que é a bomba atômica, né? E aqui na bomba atômica eu trouxe para vocês essa fotinha como é que é o nome dessa? Acho que essa é a Fat Guy. Mas nós temos vários desses apelidinhos, né? Apelidos também são folk. Então, Big Mama, Fat Guy, essas coisas todas também são, a gente poderia entender assim, né? No âmbito do folk. Mas aqui nós temos 2 elementos que vão se intercalar de um jeito muito interessante. Bom, primeiro aqui nós temos
a luz que teria sido vista por uma cega, né? Então temos boatos aqui também, lendas urbanas, né? Então essa pessoa que ninguém nunca localizou, né? Que é Georgia Green, que começou a sair nos jornais histórias dela de que teria sido uma moça cega que depois do primeiro teste nuclear, ela no Novo México, ela viu pela primeira vez um clarão. Isso nunca foi comprovado, mas as pessoas começaram a contar essa história, como se fosse quase uma passagem bíblica, assim, né? Então isso acabou entrando numa matéria sobre o folclore da bomba nuclear, que o Smithsonian Folklore Center escreveu. Esse mesmo centro levantou também uma série de narrativas, né, ligadas a esse mito de complô, que é muito teoria da conspiração, né, basicamente com ideias de que tem coisas por trás das coisas. Então, por exemplo, aqui eles falam muito da ideia de uma mística sobre o número 33, que tem o paralelo 33 junto com o Triângulo das Bermudas, com não sei o quê. Então, é toda uma arquitetura ali mental, né, que se usa para justificar ali o imaginário de perseguição. E esse aqui eu não entendo especificamente como do âmbito do folclore, mas do âmbito do imaginário, sim, né? Que nessa matéria o pessoal do Smithsonian mencionava algo que nos estudos do imaginário a gente vai entender como sendo uma relação não de... Como é que se chama? Uma relação de contiguidade física das imagens, né? Que ele vai falar assim que a ideia de uma bomba atômica que quando explode ela fica com forma de cogumelo ela é uma convenção que as pessoas midiaticamente foi construída, porque historicamente, né, sempre que as pessoas olhavam para uma explosão de bomba atômica, elas descreviam essa explosão de várias maneiras diferentes, seja como guarda-chuva, seja como olha, essa daqui é a explosão da Trinity, né? Ela não parece um cogumelo, ela parece sei lá, uma água viva, né? Então, por que cogumelo ganhou tanta força? Na interpretação do autor, é porque o cogumelo também tem uma relação imagética, por isso que eu falei imaginária, né? É uma relação imagética com o cogumelo venenoso. E a gente tem todo um simbólico de cogumelo venenoso, e aí tem esse cogumelo venenoso radioativo gigante, né? Que está ali nos destruindo. Então, aí, para mim, isso não é folk, né? Para mim, isso é do âmbito do imaginário, mas que a gente vê também como essa imaginação vai preenchendo, né, esses mistérios que a vida nos oferece. E aí é isso. Então, para a gente terminar essa homenagem a Cascudo, a gente pode pensar esse convite que Cascudo mesmo já nos fazia, que é: onde estiver um homem, aí viverá uma fonte de criação e divulgação folclórica. Isso vai estar na tecnologia, isso vai estar no digital. Foi isso que eu levei para o encontro dos folcloristas que a UV organizou, falando sobre folclore algorítmico. Isso que eu levo para as discussões da rede Folkcom. Então, quem quiser acompanhar mais, nosso site é esse, o meu perfil no Instagram é esse. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da nossa discussão.